falando de pessoa jurídica estrangeira, eu já falei sobre esse assunto, mas acho que é importante repetir, que é o caso do brasileiro que é casado com pessoa estrangeira sob regime em que há comunicabilidade dos bens. Esse brasileiro também vai ter que observar as limitações impostas pela Lei 5.709 de 71. É uma situação que pode acontecer do brasileiro adquirir o imóvel rural sozinho, quando era solteiro, e depois venha se casar com um estrangeiro pelo regime da comunhão universal, que é aquele regime que se comunicam todos os bens. Nesse caso, não há como ser feito um controle, mas o registrador de imóvel, no momento em que o pacto antinupcial for ser averbado na matrícula do imóvel e o registrador de imóvel tomar conhecimento que aquele estrangeiro adquiriu aquele imóvel rural, cabe a esse registrador oficiar os órgãos competentes, para que tomem as providências necessárias. Bom, a gente falou de pessoa física, quais são as limitações, e agora a gente vai falar da pessoa jurídica. Quais as limitações que a pessoa jurídica estrangeira tem que observar para adquirir esse imóvel rural no Brasil? Bom, a pessoa jurídica, ela sempre vai precisar de uma autorização, sempre. Aquele caso que eu falei de até 3 módulos e que a aquisição é livre, é só para pessoa física. A pessoa jurídica sempre vai precisar de uma autorização do INCRA para adquirir o imóvel rural no Brasil. Além disso, ela também sempre vai precisar apresentar um projeto de exploração dessa área rural. A lei diz um projeto agrícola, pecuário, industrial ou de colonização. E ainda esse projeto vai ter que estar vinculado aos objetivos estatutários dessa pessoa jurídica. Ou seja, vai ter que haver uma pertinência temática aí. E qual é o limite que essa pessoa jurídica pode adquirir? O máximo que essa pessoa jurídica pode adquirir é imóvel rural com área de até 100 módulos, até 100 módulos de exploração indefinida. E pode adquirir acima desse limite? Aí é o mesmo caso lá da pessoa física. A princípio não pode, mas o Congresso Nacional pode autorizar uma eventual aquisição acima desse limite. Bom, falando dessas restrições, desses limites que a lei impõe à aquisição desse imóvel rural, a gente vai falar agora do limite de área do município. Qual é o limite da área do município que pode ser ocupado por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros? Bom, a lei diz o seguinte, que a soma dos imóveis rurais pertencentes a estrangeiros no mesmo município não pode ultrapassar 1/4 da superfície desse município, ou seja, não pode ultrapassar 25% da superfície desse município. E a lei ainda diz mais. Ela diz o seguinte, que 40% desses 25% não podem ser ocupados por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros da mesma nacionalidade. Bom, é um pouco confuso nessa conta aí, mas vou tentar resumir para vocês. A soma das áreas rurais pertencentes a estrangeiros dentro de um mesmo município não pode ultrapassar 25% da superfície desse município e a soma dos imóveis rurais pertencentes a estrangeiros da mesma nacionalidade dentro de um município não pode ultrapassar 10% da área desse município. Essa é a conta que tem que ser feita. Bom, existem algumas situações em que não precisará observar esse percentual de área do município. Quais são essas situações? Por exemplo, aquela aquisição que eu falei para vocês de até 3 módulos por pessoa física, aquela aquisição que eu falei que é livre, ela não vai precisar observar esse percentual do município. Ou seja, se o estrangeiro pessoa física estiver adquirindo essa área de até 3 meses e ultrapassar os 25% de área já ocupado por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros, não vai ter problema. Ele vai poder adquirir essa área normalmente, mas essa aquisição dele vai ser computada para fim de controle das futuras aquisições de imóveis rurais por estrangeiros. Outra hipótese é a hipótese dos contratos de compra e venda, promessa de compra e venda, cessão, promessa de cessão, tanto por escritura pública ou particular,
que tenham sido cadastradas no INCRA até 10 de março de 1969. Essas escrituras também, essas aquisições, não vão precisar observar o limite de 25% do município. E a outra situação é a situação em que o adquirente tiver filho brasileiro ou for casado com pessoa brasileira sob regime em que haja comunicabilidade de bens. Nesse caso, também não precisa observar esse limite dos 25%. Aqui cabe chamar atenção para um detalhe. É que essas três situações que eu acabei de falar, elas são exceções a essas restrições do limite do município. Elas não são exceções às outras regras da Lei 5.709 de 71. É importante chamar atenção para isso porque isso causa uma certa confusão. Então, por exemplo, o estrangeiro casado com pessoa brasileira e tem filho brasileiro com essa pessoa, está adquirindo um imóvel rural de 20 módulos. E aí o tabelião e o registrador percebem que aquela aquisição desse imóvel de 20 MEI vai ultrapassar os 25% da área do município que pode ser ocupado por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros. Nesse caso não vai ter problema, ele vai poder adquirir esse imóvel porque ele é uma exceção a essa questão do limite do município. Mas ele vai precisar observar as outras limitações impostas pela lei. Por exemplo, como é uma área de 20 MEI que ele está adquirindo, ele vai sim ter que apresentar a autorização do INCRA, bem como um projeto de exploração da terra também aprovado pelo INCRA. É importante chamar atenção porque isso confunde um pouco. Bom, a Instrução Normativa 70 de 2011 do INCRA, ela também traz uma outra hipótese que não vai precisar respeitar esse limite dos 25% do município, que é o caso da sucessão legítima. A Instrução Normativa diz que no caso de sucessão legítima também não vai precisar respeitar esse limite dos 25%, mas chama atenção para uma coisa, desde que o herdeiro seja residente no país. Bom, agora a gente está aqui se perguntando, né, como que o tabelião e o registrador vão fazer o controle desse limite? Como que eles vão saber se mais de 25% da superfície de um município já está ocupado por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros? Bom, a Lei 5.709 de 71, no artigo 10, ela traz a obrigatoriedade de todos os registros de imóveis possuírem um livro especial para aquisição de imóvel rural por estrangeiro. Esse livro ele vai funcionar como um cadastro especial e é através do registro nesse livro em que será feito esse controle da área do município ocupada por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros. O que acontece quando há a aquisição de um imóvel rural por estrangeiro? Essa aquisição ela vai ser levada a 2 registros. O primeiro registro vai ser feito na matrícula do imóvel, no livro 2. Inclusive é ali que há a transferência do direito de propriedade, ali que é constituído o direito real de propriedade, como em qualquer outra aquisição. Mas o registrador ele também vai ter que fazer um segundo registro, que é o registro nesse livro especial de aquisição de imóvel rural por estrangeiro. E esse livro de registro de aquisição de imóvel rural por estrangeiro é ele que vai servir como controle desse percentual do município. Por quê? Porque com esse registro vai ser possível saber quantos imóveis rurais daquele município foram vendidos para estrangeiros e qual a área desses imóveis. Então, o tabelião e o registrador, como que eles devem agir para saber se esse limite está sendo ultrapassado ou não? Eles devem pedir uma certidão desse livro especial de aquisição de imóvel rural por estrangeiro em todos os registros de imóveis daquele município e, além disso, o adquirente ele tem que apresentar uma certidão do IBGE que comprove a área real daquele município. De posse desses 2 documentos, ele vai ter como saber o quanto de área daquele município está sendo ocupado por imóveis rurais pertencentes a estrangeiros e a estrangeiros da mesma nacionalidade e se está sendo respeitado o limite imposto pela lei.
Bom, isso é o que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje, que foi a terceira aula sobre aquisição de imóvel rural por estrangeiro. E a gente ainda vai ter mais uma aula que eu vou trazer mais uns aspectos importantes para vocês sobre essa matéria.